Você já teve a sensação de estar lutando contra você mesmo, como se uma parte sua quisesse fazer o certo, mas a outra te puxasse para o lado oposto? Já se pegou fazendo exatamente aquilo que você condena nos outros? Ou se questionou, por que mesmo, sabendo o que é certo, insiste em repetir os mesmos erros? Existe uma batalha acontecendo, e não é contra ninguém lá fora. É contra aquilo que vive dentro de você. Seus desejos, suas vontades, suas fraquezas. Você tenta mudar, tenta controlar, tenta se convencer, mas algo te sabota, algo te arrasta, algo te assedia. E se o maior inimigo que você enfrenta não for o sistema e nem a sociedade, mas você mesmo? Sim, você já parou para pensar que talvez o seu maior inimigo seja você mesmo? Já se perguntou por quê? Mesmo querendo agradar a Deus, você acaba caindo nos mesmos erros de novo e de novo. Por que é tão difícil orar? Tão fácil se distrair? Porque às vezes parece que tem uma força dentro de você te puxando para o lado oposto da vontade de Deus. O apóstolo Paulo descreveu isso em Romanos capítulo 7, ao dizer: o querer o bem está em mim, não o porém efetuá-lo. E o mal que eu não quero, esse faço. Essa é a guerra. A carne lutando contra o espírito. Uma batalha invisível, mas real. E o campo de batalha é o seu coração. E se você tem ciência disso, é um bom sinal, pois o homem natural, ele ignora essa questão, tanto quanto o cristão nominal, ou seja, o cristão só de nome, não nascido de novo. E se essa batalha não é só algo teológico, teórico, mas é algo que mexe com você de fato, saiba que foi Deus que implantou esse senso em seu coração. Hoje eu quero te convidar a olhar para dentro, porque antes de vencer o mundo lá fora, a gente precisa encarar o mal que habita em nós. A inspiração para esse vídeo veio desse livro, O Mal que Habita em Mim, de Chris Landigar. Livro que eu li já faz muito tempo, da editora Cultura Cristã. E eu sempre me pego voltando, não a ler os livros novamente, né, mas ler as anotações ou os grifos que eu fiz nos livros, né? E esse livro aqui, ele é sensacional. Para você ter uma noção, ó, tem aqui o endosso de J. Packer, aqui em cima, que é um dos maiores teólogos da história, e ele diz assim: esse livro será um marco para muitos cristãos. Livro esse da Cultura Cristã, que tem como base o versículo do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, que diz: o mal que habita em mim. Um livro baseado nos escritos do puritano John Owen, escrito de um jeito direto, prático e até doloroso, de tão real. E não, esse não é um review, é uma conversa, uma reflexão sobre o que a Bíblia chama de o pecado que habita em nós. Logo no começo, o autor, ele conta uma história simples, mas que me pegou, né? Ele estava tentando consertar o puxador da geladeira para agradar a esposa, mas se deu conta que precisava de uma chave específica que ele não tinha. Aí nisso os filhos começaram a brigar e ele perdeu o controle, né? E ele gritou, se descontrolou, e depois, cheio de culpa, ele pensou: quem é esse monstro que saiu de dentro de mim? E é isso que eu gostei muito desse livro, do autor em si, né? É que ele usa excelentes ilustrações para tratar do tema, o que é justamente as palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. E sobre esse lance de monstro, o autor usa a ilustração do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Na história clássica, né? Dr. Jekyll é um cientista respeitável que cria uma fórmula para separar o bem e o mal dentro de si. Ou seja, ele tem como objetivo criar uma poção que tira o mal dele. Porém, na verdade, separa mesmo, né? Só que separa por completo. E tem momentos que ele é o Dr. Jekyll e tem momentos que ele é o seu alter ego, o Mr. Hyde, que é a expressão da sua carne, podemos assim dizer, que significa natureza pecaminosa. E quando ele toma a poção, ele se transforma no Mr. Hyde, né? Uma versão sombria, cruel, descontrolada de si mesmo. O problema é que, com o tempo, Hyde vai ganhando força, até que Jekyll
Dr. Jekyll ele perde o controle. Essa é uma ilustração, né, poderosa do que Paulo descreve em Romanos capítulo 7. Mesmo depois de regenerado, o cristão ele continua carregando uma natureza caída. A nova natureza ela quer fazer o bem, mas a carne, como o Mr. Hyde, resiste, engana e se rebela. A vida cristã, então, é essa tensão. A carne, ou seja, como eu disse, o sentido de natureza pecaminosa, lutando contra o espírito, que é essa nova natureza implantada em nosso coração por Deus, Espírito Santo. Você já passou por isso? Sabe aquele momento que você explode, fala o que não devia, ou faz o que prometeu a Deus que não faria mais? Aí depois bate o desespero, o arrependimento. Como é que eu, crente, posso agir assim? É o mal que habita em você, em mim, em todos nós. Paulo descreve isso muito bem. Ele diz, o querer o bem está em mim, não o porém efetuá-lo. Ou seja, ele quer obedecer, mas descobre dentro dele uma lei que ele chama de a lei do pecado. Uma força que age contra o que Deus quer. Ludger chama isso de um rinoceronte num restaurante. Ele diz que o pecado na vida do crente é como um rinoceronte que entra no salão. Ele pode até não ter autoridade, mas tem força. Empurra tudo, causa confusão, te derruba, e você pode até gritar que ele não manda ali. Mas a verdade é que, na prática, ele te controla mais do que você deseja, quer admitir. E o pior, esse rinoceronte, ele mora com você. Ele não é uma visita, ele é um residente. Onde você vai, ele vai. Se você está orando, ele te distrai. Se você quer jejuar, ele te enche de fome. Se você quer perdoar, ele te lembra da ofensa. É uma presença constante. E Landgar usa outra imagem também, que é a do coração como uma casa mal assombrada, cheia de cômodos escuros, câmaras, né? Porões escondidos, paredes falsas e passagens secretas. E sabe o que vive escondido ali dentro? O pecado. Às vezes a gente acha que venceu um pecado, mas ele só se escondeu atrás de um armário, esperando a hora certa para voltar. Você já sentiu isso? Acha que superou algo? Aí do nada volta com mais força. Ele também diz que o pecado é como um golpista, né? Um artista da enganação, como aquele vigarista que aparece em filmes. Fala bonito, sorri, te promete ajuda e rouba tudo. O pecado dentro da gente se disfarça. Ele não vem com cara feia. Ele vem com uma promessa, prazer, alívio, poder, conforto e ainda ameaça. Se você obedecer a Deus, vai sofrer, vai perder, vai se machucar. E assim, pela mentira e pelo medo, ele nos manipula. Mas a palavra de Deus, ela é clara. Não dá para negociar com a carne. A carne não é só uma fraqueza, ela é nossa inimiga. Paulo diz, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Ela não se converte. Isso é muito importante entender. Ela não se converte. Primeiramente, o pendor tem a ver com pêndulo, né? Algo suspenso, mas que se inclina a algo. Tem a tendência a algo. Então, ela não se converte. É importante a gente saber disso, pois corrige teologias defeituosas, como um ponto bastante nocivo na teologia de John Wesley, que acreditava que o cristão poderia viver sem pecar, atingir uma santidade sem mácula. Então, ela não melhora, ela só pode ser morta. Não com espada, não com um grito, mas com a cruz. Por isso Jesus disse, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar a carne, é dizer não para o que parece mais fácil. É ir contra o que parece mais prazeroso. É preferível perder para obedecer. Isso, irmão, não é de uma vez só. Não tem crente nível hard que se livra da luta. Quem é de Cristo luta até o último dia. E quem não luta, já se rendeu. Mas eu te digo, com esperança, essa guerra já tem um vencedor. Cristo venceu o pecado na cruz. E o Espírito Santo mora em nós, não só para nos consolar,
mas para nos fortalecer, para expor nossos pecados, para iluminar os cantos escuros do nosso coração e nos guiar em arrependimento. Então, não desanima se a luta está pesada. Desanima se você parou de lutar. Se você reconhece esse rinoceronte na sua alma, essa casa mal assombrada no seu coração, essa voz enganosa te seduzindo, saiba, você não está sozinho. Levanta, clama, corre para a cruz e mate o seu pecado antes que ele mate sua comunhão com Deus. Essa é a frase do próprio John Owen, né? Frase muito famosa. Mate o pecado ou o pecado matará você. Isso é verdade, pois o pecado traz consequências não somente eternas, mas também temporais. E a ausência do conflito que deveria sim te assustar.